Olá pessoal, professor César, estou aqui novamente para mais um Café com Automação da ISA Campinas e hoje nós temos mais um convidado especial, o grande Joãozinho da Vago. Tudo bem, João? Tudo ótimo, professor. Como você está? Tudo bem, graças a Deus. A gente está aqui agora para fazer nós vamos falar sobre o que mesmo? Sobre o Docker, né? Isso aí. Você é um grande divulgador do Docker, que eu acompanho bastante, né, sempre suas palestras. Aliás, nós nos conhecemos numa dessas palestras que vocês estavam justamente apresentando, fizeram na ISA Campinas sobre o Docker, né? Isso mesmo. Há uns 2 anos atrás, né? Quando existia a Covid. Ninguém sabia o que era o Covid, né? Bom, primeiramente, lógico, né? Eu gostaria que o João se apresentasse para o pessoal aqui na nossa comunidade que é muito grande e é sedenta por conhecimento. Vamos lá, João, pode se apresentar para a gente, seu currículo, para um pouquinho sobre você? Excelente. Meu nome é João Lima, hoje eu sou coordenador de desenvolvimento de negócios de automação na Vago, que é uma multinacional alemã. Mas falando um pouquinho da minha história na área técnica, eu comecei lá no Senai, em Jundiaí, então como dentro do curso do CAI, como eletricista de manutenção, fiz ensino médio com técnico numa escola técnica aqui da região também, e posteriormente fiz faculdade, eu sou engenheiro eletricista de formação, e há alguns anos eu finalizei aí uma MBA em gestão comercial. Tá? Eu tenho aproximadamente 15 anos aí de experiências na área de automação. Comecei como estagiário num fabricante de máquina, num OEM, na área de desenvolvimento de software, na engenharia de software. Tive o prazer de trabalhar com pessoas bem experientes, fazer startups pelo Brasil, em outros países também. Inclusive, trabalhei um tempo na Alemanha, no headquarter. Isso foi bem enriquecedor, tanto para o idioma quanto em relação à tecnologia. E há cerca de 8 anos eu tô na Vago, comecei como engenheiro de aplicação e hoje eu estou ajudando mais o time comercial a desenvolver novas soluções, muito alinhado com essa questão de TI, de digitalização, de indústria 4.0. E a gente vai falar de Docker, que também é uma tecnologia um pouco recente para o mundo de automação, mas para o mundo de TI nem tão recente assim. A gente vai explorar, esse bate-papo é bem interessante para a gente divulgar a tecnologia, novos conceitos. Então, essa onda que vem de indústria 4.0 força a gente à inovação e não adianta a gente lutar contra ela, que ela já veio para ficar e vai ficar por muito tempo. Ah, bacana. E só fazer um adendo aí à sua fala, quando a gente se conheceu, né, conversando um pouco sobre nossa história, assim, né, descobri que o João foi meu vizinho de empresa, né, trabalhando numa empresa do lado, eu trabalhava no Logprint, engenheiro, e você trabalhava na Optima, ali do lado, né, nossa, Exatamente, o mundo é bem pequeno. É verdade. Bom, vamos lá, vamos começar aqui então. Primeiramente, eu gostaria que o João falasse pra gente o que vem a ser o Docker. O que é o Docker, João? É bem interessante, eu vou tentar simplificar, tá? Para não ficar com tanto tecniquez, mas a gente vai acabar entrando, tá? Então, o Docker, na verdade, ela é uma tecnologia que facilita a criação e administração de ambientes isolados. Pô, João, traduz isso, tá? Imagine que você precisa criar uma aplicação. E o que poderia ser uma aplicação? Um banco de dados, um Node-RED, um servidor web, mas você precisa colocar isso numa caixinha preta, tá? Então, o Docker, ele vai fazer o quê? Ele vai empacotar o seu ambiente dentro dessa caixinha preta, que tecnicamente essa caixinha preta a gente chama de container. A gente vai explorar esse conceito um pouquinho mais para frente. Então, pense o seguinte, esse container, ele é portátil. Eu desenvolvo essa minha aplicação, coloco dentro desse container e eu posso levar isso para qualquer outro dispositivo ou host.
que tiver o Docker instalado. Então, independente se é Windows, iOS, eu posso ir levando isso de um jeito muito simples e fácil. Então, com o Docker a gente consegue criar, implementar, copiar, migrar ambientes de uma forma muito mais flexível do que a gente executa hoje, tá? Com máquina virtual ou de outras formas, quando a gente precisa subir uma aplicação num servidor. Lembrando que Docker é o nome da empresa que criou isso e também da tecnologia. Vamos pensar aqui num exemplo, eu vou dar um exemplo com o PLC da Vago que suporta Docker. Então imagine que você queira fazer um sistema de gerenciamento de energia. Hoje você tem várias formas de fazer, mas uma forma tradicional é o quê? Eu ter lá multimedidores coletando esses dados de energia, comunicando com o PLC ou comunicando com o gateway. Esse gateway comunica com o supervisório escreve no banco de dados, isso manda para outro sistema em nuvem e eu tenho um sistema em web. Tá? Então veja que eu tenho bem aquela pirâmide da automação clássica e vamos dizer assim, uma parafernália de hardware e software que eu preciso para fazer toda essa integração até um sistema que vai mostrar para o gestor um dado de energia. Com o Docker, o que eu posso fazer? Dentro de um hardware como um PLC, eu posso ter hardwares, cartões, que são cartões de I/O que já coletam o dado de energia ali no seu chão de fábrica, ou comunicar com multimedidores existentes da sua planta, e dentro do próprio PLC já ter softwares, além do software de automação, ter softwares, aplicativos de TI como um banco de dados, como um Grafana, que seria como se fosse um Power BI para demonstrar os dashboards, tudo isso embarcado dentro de um PLC ou de um PC industrial, a gente vai explorar isso. Então, de modo geral, com o Docker, com essa tecnologia, eu posso ter dentro do mundo de automação de um PLC, além do mundo de automação, aplicativos de TI dentro desse hardware, sendo que é um hardware robusto e com alta disponibilidade que a indústria precisa. Então, de modo resumido, a introdução, o Docker seria isso, César. Legal. Bom, já fazendo um adendo, já você falou de container. O pessoal fala assim, container. Container, quando você fala container, vem a primeira coisa na cabeça um navio, né? Um navio com container. E normalmente, aliás, o próprio símbolo, né, do Docker tem um naviozinho, né, com isso, container, né? Isso. Associando. Várias caixinhas. Isso mesmo, né? Então, o que vem a ser exatamente então, o container em si? Já falou que o Docker é o nome da empresa, né? Então, container seria o que exatamente nesse mundo do Docker? Legal. O container ele é uma parte da tecnologia, né? Então, basicamente, o container é esse ambiente isolado que empacota todas as aplicações. Assim como a gente vê um container, ali dentro do container pode ter várias coisas, né? Mercadoria, carro, enfim. É essa associação que a gente tem quando a gente fala da tecnologia Docker. Então, de fato, quando eu comentei caixinha preta, seria um container, né? Então, eu vou fazer uma analogia aqui para ficar um pouco mais claro. Então, como que funciona a implementação do Docker? Primeiro, eu preciso ter um dispositivo que tenha instalado essa tecnologia Docker. Então, no nosso caso aqui, pode ser um PLC da Vago ou um PC industrial, pode ser um PLC da marca A, B, C, D, a que você quiser. Então, vamos fazer uma associação com o nosso celular. No nosso celular, a gente tem um local que chama Apple Store, se for iOS, ou a Play Store. Legal. Como que funciona isso? Lá eu tenho vários programas e caso esse programa esteja nessa plataforma, eu consigo baixar esse programa para o meu celular e automaticamente, quando eu baixo, no nosso caso dos celulares, ele instala esse aplicativo. Então, o que acontece? No Docker, assim como a gente tem a Apple Store e a Play Store, a gente tem um lugar que chama Docker Hub. Tá? Então, nesse Docker Hub, lembrando uma coisa interessante, que o Docker é uma comunidade aberta. Então, eu não preciso pagar para usar o Docker ou essa tecnologia. E você pode desenvolver aplicativos que têm compatibilidade com Docker.
Então, no Docker Hub, assim como eu tenho a Apple Store, eu posso ir lá, consultar, opa, tem um aplicativo aqui que é o banco de dados, MySQL ou Node-RED. Legal, esse aplicativo está no Docker Hub, assim como a gente faz com o nosso celular. No momento que eu baixo esse aplicativo para o meu dispositivo, o que acontece? Eu baixei uma imagem, então é uma cópia daquele aplicativo. No nosso celular a gente baixa e já instala automático, legal. Quando eu baixo essa imagem e aí eu vou rodar essa imagem, isso é o container, então eu crio um container. Então, tecnicamente, o caminho de implementação é Docker Hub, baixo uma imagem para o meu dispositivo e dessa imagem eu gero um container. O que é interessante do container? O container facilita você ter uma escalabilidade, ser escalável, né? Aumentar a escala da sua aplicação, fazer troubleshooting e integração. Por quê? Eu posso baixar uma imagem, gerar um container de banco de dados, um container de web server, um container de Grafana, por exemplo, para gerar a parte gráfica. E se eu tenho problemas no meu banco de dados, fica muito fácil eu ir lá e identificar, porque eu não tenho uma máquina onde está tudo lá instalado. Eu tenho todos os meus aplicativos separados por container. Então, eu queria trazer até um exemplo aqui para ver se fica mais claro essa facilidade do uso de containers. É o seguinte, imagine que você tenha um site onde a sua aplicação roda dentro de um container. E o seu site suporta 500 usuários. Legal, faz um dia de promoção e aí eu tenho 5.000 usuários que querem acessar aquela aplicação de uma vez naquele dia. O que vai acontecer? Vai travar tudo. Só que se eu rodo com containers, baseado em Docker e baseado nesse conceito de containers, eu rapidamente, através de um comando, eu pego aquela imagem primária e crio mais 10 containers e também deleto esses containers de forma muito rápida. Então, o que acontece? Eu consigo, de forma muito rápida, atender os 5.000 usuários sem ter que ficar criando novos servidores ou novas aplicações. Ou seja, eu crio uma aplicação simples dentro de um container e caso aumente esse volume, eu posso replicar isso muito rápido. E aí, até dando um outro exemplo, agora um pouquinho mais do mundo de IoT e de indústria, imagine que eu tenho um sistema que faça análise de dados, está coletando os dados do chão de fábrica e faça essa análise dentro de um Raspberry. Legal, eu vou criar um produto com isso ou dentro de um PLC da Vago que suporte Docker. Eu criei ali um modelo de machine learning que roda dentro de um container. Isso são 10 dispositivos que estão instalados no meu chão de fábrica. Legal, vou lá, como se fosse PLC, descarrego isso um por um. Ótimo, mas imagine que agora vendi bastante isso, tenho espalhado pelo Brasil todo, eu tenho mais de 1.000 desses espalhados. Qual que é a vantagem de eu trabalhar com Docker? O que eu poderia fazer? Simplesmente eu jogo minha aplicação no Docker Hub e esses dispositivos, esses mais de 1.000, podem ir automaticamente no Docker Hub, baixar a imagem e rodar esses containers e atualizar todas as aplicações de uma forma muito mais rápida e fácil. Então, o container é esse conceito onde eu coloco todos os comandos de forma isolada e roda a minha aplicação como se fosse uma caixinha preta, como o desenho de um container, onde, ora, você tem mercadorias totalmente diferentes, mas elas estão isoladas ali dentro daquela caixinha. Legal, então, pensando só para fazer uma adenda ainda, se eu tivesse, por exemplo, um Docker, um container com Grafana e outro com MySQL, se der problema nenhum, eu simplesmente tiro e coloco só ele, mexo só nele, não preciso... Exatamente, você não vai precisar mexer em toda a sua aplicação, você deleta e sobe um novo baseado naquela imagem, simples assim, deleta aquele e subo um novo, é muito fácil fazer troubleshoot, é muito fácil escalar essa aplicação. Que legal, e você acabou levando eu para outras duas perguntas, né? Mas
que eu faço primeiro, né? Eu vou fazer essa primeira aqui, então. Bom, vamos pensar no chão de fábrica, tá? Quando você vai instalar o Docker, você precisa de um hardware específico, lógico, tem que suportar um sistema operacional, né? Como, por exemplo, os PLCs da Vago. Agora, outros hardwares no computador, eu posso instalar em qualquer computador, questões de sistemas operacionais, tem algum problema de... Eu, por exemplo, eu sou um usuário Linux, né? Meu computador padrão é Linux. O que eu estou falando com você agora é um ambiente Linux. E se eu quiser instalar aqui, eu conseguiria fazer isso? Tem algum problema, empecilho? Excelente pergunta, César. O Docker, até eu acho que eu não mencionei, ele é uma tecnologia que o pessoal de TI já usa há muito tempo. Tá? Então, há cerca de 3 anos, a Vago incluiu essa tecnologia nos PLCs dela, que é baseado em Linux, mas é algo que se usa há muito tempo já no mundo de TI. Então, respondendo a sua pergunta, não necessariamente precisa ser um PLC da Vago, pode ser outros PLCs de outras marcas que suportem algum sistema operacional ou, na verdade, que suportem instalar o Docker. Então, além de PLCs, PCs industriais ou PCs comuns. Então, hoje o Docker, ele é cross-plataforma, ou seja, eu posso instalar no Windows, posso instalar no Linux, num Debian, em várias distribuições de Linux. Eu não tenho a restrição especificamente do Linux. E a vantagem é essa. Aí, levando um outro ponto, imagine que eu posso desenvolver toda a minha aplicação em Docker no meu Raspberry, na minha bancada. E aqui tem um ponto que é a vantagem. Quando eu for levar esse container, essa imagem que eu desenvolvi, e aí gera o container, testei, homologuei, ficou tudo lindo, maravilhoso, rodando na bancada. Depois eu posso pegar essa minha caixinha preta, esse meu container, e levar para um hardware da Vago, que vai dar a robustez e a disponibilidade que o chão de fábrica precisa, que o seu Raspberry não vai dar. Ou posso levar para um PC industrial da marca B, ou até mesmo da Vago, que vai rodar e eu não vou ter nenhum problema de compatibilidade. Então, essa é a grande vantagem. Eu não fico amarrado com hardware Vago ou com hardware da marca A, B e C. É uma tecnologia aberta e que eu posso encapsular e levar para qualquer dispositivo que suporte Docker. Ou um PC comum, ou um Raspberry, ou um PLC da Vago, ou um PLC de terceiros, ou um PC industrial. Tá? Então, essa é uma das grandes vantagens para o mundo industrial, que muitas vezes fica amarrado a soluções de fabricantes específicos. Legal. E eu falo isso porque às vezes eu apresento uma solução lá para meus alunos lá, eu gosto muito de integrar algumas soluções com a própria SQL Server que eu instalei lá, né? Que eu trabalhei muito tempo com SQL, então eu gosto bastante de banco de dados, né? E às vezes o aluno pega e fala assim, professor, eu vou levar lá para a empresa. Então tem aluno que já pegou o Express, instalou lá na empresa para fazer algumas integrações, coletar informações que ele não fazia antes, né? Então você imagina uma questão do Docker, assim, a simplicidade, né? Você monta lá um containerzinho lá, você sobe num computador que você tenha disponível lá ou num dispositivo mais robusto, dependendo da aplicação. Mas é interessante mesmo essa solução do Docker. E agora eu vou linkar minha próxima pergunta, né? Pensando, associando com máquina virtual aqui, tudo que você falou basicamente foi o que eu costumo pensar, fazer com as minhas máquinas virtual, né? Deu problema, vou lá, apago e coloco outra sem problema algum, né? Tem até máquina virtual do Node-RED, né? No Debian, deu problema nele, pego, coloco de novo para não ter muito problema, né? Então, assim, pensando nesse ponto, assim, qual que é a diferença entre Docker e máquina virtual? Excelente pergunta, César, porque as pessoas, de modo geral, sempre associam o Docker à máquina virtual. Eu elenquei aqui três questões só para vocês terem uma noção e depois a gente vai no detalhe do funcionamento. Mas, basicamente, quando eu comparo máquina virtual com Docker, quando eu estou falando de tamanho, eu estou comparando um elefante com um ratinho.
tá? Então, a máquina virtual é muito boa, mas a gente está falando na casa de gigas, né? O Docker é muito menor, por isso que eu consigo embarcar um Docker, por exemplo, hoje num PLC ou em sistemas embarcados. Quando a gente fala de inicialização, eu estou comparando aí um tigre com uma tartaruga. Máquina virtual é muito boa, mas ela requer muito processamento. A gente tem que ter uma máquina, um computador poderoso ali para rodar. Já o Docker, ele demanda uma performance muito menor do nosso dispositivo. E a integração de máquina virtual, legal. Quando está tudo dentro da máquina virtual, ótimo. Mas se eu tiver que fazer comunicação entre aplicativos em diferentes máquinas virtuais, não é algo tão trivial. Já com o conceito dos containers, quando eu rodo cada um dos containers, eles podem se comunicar como se estivessem dentro do mesmo PC, vamos dizer assim, o mesmo sistema operacional. Então, ele é muito fácil a integração. Para que a gente possa entender por que a máquina virtual demanda tanto processamento assim. Quando a gente pensa numa máquina virtual, basicamente, qual que é o conceito? A gente tem lá o nosso hardware, ok, a nossa infraestrutura. Depois a gente tem um sistema operacional do host, ou seja, no meu caso aqui é Windows, no seu caso aí é Linux. A gente tem esse sistema operacional e depois a gente tem um nome técnico que chama Hypervisor, que seria o nosso VMware, seria o VirtualBox, que é o software que faz a virtualização. Legal. E além disso, dentro da nossa máquina virtual, aí sim a gente tem um outro sistema operacional com as suas bibliotecas e links e a sua aplicação, seu banco de dados e etc. Legal, essa é a estrutura de uma virtualização. Quando a gente muda para o Docker, por que tem tanto ganho de espaço e ganho de processamento? Porque eu tenho a minha infraestrutura, eu tenho meu sistema operacional, beleza, até aí igual. E aí, ao invés de eu ter o VMware ou o VirtualBox, eu tenho o Docker. Legal. E eu não preciso ter um outro sistema operacional. Aí entra os containers. Eles encapsulam toda a aplicação, o meu banco de dados, o meu Node-RED, o meu Grafana, e usam as funções do sistema operacional do host. Então, o que acontece? Diferente da virtualização que eu tenho sistema operacional em cima de sistema operacional, aqui não. Eu uso, por exemplo, no caso do Linux, o kernel do Linux, e faço e rodo toda a minha aplicação. Então, uma máquina virtual seria impossível eu embarcar dentro de um PLC hoje, né, atualmente, né, dos tamanhos dos PLCs ou ter isso em dispositivos embarcados. Então, a grande diferença é essa: a velocidade de inicialização, o tamanho e a integração, que é muito mais fácil no Docker do que numa máquina virtual. Legal, interessante. Agora, já falou bastante assim na questão da implementação do Docker, né? Agora, sua aplicação na indústria, por exemplo, voltado para IoT, não sei se você já... você já fez alguns cases, que eu vi alguns vídeos seus já apresentando algumas soluções com Docker e IoT. Qual a sua principal aplicação para o cara que é o de automação, técnico de automação, engenheiro de automação, para fazer implementações de IoT no chão de fábrica da sua empresa? Excelente, César. Na verdade, o que acontece? Quando a gente fala de IoT, a gente fala muito de outros softwares que não são do mundo de automação, né? De programação de PLC, enfim, a gente fala de Node-RED, a gente fala de bancos de dados, como você falou, de bancos de dados SQL ou banco de dados como MongoDB, não relacional. A gente fala de outros aplicativos gráficos como Grafana, também tem outros aplicativos que eu preciso ter para poder criar uma aplicação de IoT. E a grande vantagem do Docker é que eu não preciso ter uma parafernália de software para fazer isso. Dentro de um PLC, eu posso sim ter um Node-RED instalado
e esse dispositivo poder mandar esses dados diretamente para a nuvem, poder enviar, usar recursos, por exemplo, da IBM Cloud, como Speech to Text, que é traduzir uma voz em um texto, poder usar inteligência artificial, criar robôs para quando você mandar uma mensagem perguntando qual é o nível do tanque, ou aciona uma bomba, ou qual é a pressão da minha aplicação, eu obter uma resposta diretamente do dispositivo. Então, as aplicações de IoT, elas requerem esses novos aplicativos. O Node-RED é um exemplo que eu gosto bastante de usar, um aplicativo criado pela IBM, que a gente pode ter num hardware de automação da Vago, por exemplo. Então, e quem permite que eu possa instalar esses aplicativos dentro desses hardwares de automação? É o Docker, né? Porque seria muito árduo o trabalho de integração para instalar isso diretamente no firmware ou criar esses aplicativos. Então, ao invés de eu ficar reinventando a roda, já existem milhares de aplicativos de IoT prontos, testados, que funcionam no mundo de TI há muito tempo, e eu posso agora trazer isso para dentro do mundo industrial e colocar lá no meu chão de fábrica, sem ter que se preocupar com a disponibilidade e a robustez daquele hardware, né? Que legal. E como você vê assim agora, por exemplo, no futuro, essa solução na indústria, né? Porque a indústria 4.0 já é presente, né? Bom, em muitas indústrias, tem muita empresa ainda que está bem atrás ainda em soluções, né? A gente vê isso no mercado mesmo. Mas o futuro da solução Docker para dentro para que um profissional de automação leve mesmo para a indústria mesmo, como você vê essa solução para o futuro mesmo? Eu vejo o Docker como uma forma de facilitar a indústria 4.0 e esse movimento de digitalização. Então, ao invés de eu ter várias camadas de softwares ou hardware, eu consigo embarcar isso em um dispositivo simples do nosso dia a dia. Então, eu tenho, de fato, um mundo de TI e TA dentro de um hardware como um tradicional PLC que a gente conhece. E além disso, com esse movimento de digitalização indústria 4.0, a gente precisa cada vez mais de processamento, não só lá na nuvem, mas também dentro do chão de fábrica, que a gente chama de computação de borda. Então, hoje, com o Docker, eu posso, sim, criar um algoritmo de machine learning lá na minha nuvem, na Azure ou na AWS, e baixar um container com um modelo de machine learning e rodar isso diretamente no chão de fábrica. Então, o Docker facilita esse tipo de aplicação, onde eu não preciso mais mandar tudo para a nuvem, processar lá e devolver. Então, esse conceito a gente chama de computação de borda. Ele está sendo implementado por uma série de questões, né? A infraestrutura, a latência da rede, mas o Docker facilita isso. Crio um modelo de machine learning lá, trago para o meu chão de fábrica, processo isso no meu chão de fábrica e alguns inputs eu alimento esse modelo lá na nuvem. Então eu reduzo drasticamente essa transição de dados e os custos disso, e a latência, eu não preciso ter uma internet, uma infraestrutura de alta disponibilidade. Eu vejo, esse é o futuro que eu enxergo da tecnologia ajudando a implementar a digitalização e a indústria 4.0. Interessante. Bom, a gente está quase chegando no final, mas eu tinha que fazer essa pergunta, né? Essa última aqui agora, porque você vê que pelo que é um software livre, como você falou, o custo que você tem de instalar só a sua internet e a energia elétrica que você vai gastar para o seu computador pessoal ou para estudos, né? Então, um custo muito baixo de aprendizado. Como você vê os passos de um aluno, como tem meus alunos sempre assistem esse Café com Automação, né? Qual
quais são os passos que eles deveriam seguir para começar a entender um pouco da sua, que é o mundo de TI. O mundo dos meus alunos é automação. Eu brinco com ele, pessoal, você tem que começar a entrar mais no mundo de TI, porque agora é convergência, sinergia, né, entre as duas áreas. Exato. E que conselho você daria para eles? Assim, ó, para você poder entrar nessa área, começar a estudar, começar a olhar o que você tem em funcionamento lá no seu chão de fábrica e como que você poderia levar essa solução para dentro de onde você trabalha ou onde futuramente você iria trabalhar, ou até para sua residência, igual eu faço aqui. Exato. Eu acho que assim, você tocou num ponto que de fato, TI e TA, existe uma convergência de tecnologia, até algumas empresas já fizeram um movimento, não existe mais o departamento de TI ou de TA, existe o departamento de tecnologia. Então, eu acho que, de fato, existe uma convergência entre as áreas e, principalmente, eu sou de automação, minha formação toda é de automação, mas não tem jeito. A gente tem que se adaptar a entender também o mundo também de TI. Então, o conselho que eu posso dar em relação ao Docker ou, de modo geral, as tecnologias de TI, tem muito conteúdo na internet, esses eventos que a ISA faz, webinars que os fornecedores promovem, falando de tecnologia, isso dá uma base, mas também buscar as formações, né? Eu posso buscar formações em escolas técnicas como o Senai, buscar informação também em cursos web, que é disponibilizado em várias plataformas, mas nós da automação precisamos entender um pouco mais do mundo de TI de fato, porque o engenheiro de automação ele precisa saber de tudo um pouco, né? Então ele precisa saber de conceitos de infraestrutura de rede, o que é uma VLAN, o que é redundância, ele precisa saber de segurança cibernética, o que é um firewall, o que é um VPN, ele precisa saber de integração de aplicações, o que é um Docker, como que eu posso instalar aplicativos dentro aqui do meu hardware e facilitar uma conexão, por exemplo, de envio de uma mensagem do WhatsApp ou de Telegram. Então, é fundamental que, principalmente os alunos aí que estão iniciando a carreira na área técnica, busquem mais conhecimentos também da área de TI, porque essa convergência veio para ficar e cada dia mais a gente vê essa junção dos dois mundos, né? Então, grupos multidisciplinares, com cada um com uma especialidade, mas todo mundo trabalhando junto. Então, é importante que você entenda um pouco da área do colega, não necessariamente você vai ser um especialista, mas você precisa conhecer muito da área de TI, porque ela veio para ficar. Então, nós da automação precisamos se adequar a isso. Eu tive dificuldade também, porque não conhecia esses termos, mas as tecnologias vieram, né? E aí nós fomos buscando informação na internet, curso, especialização, tem bastante conteúdo para que a gente possa entender isso de forma barata, como você disse. O Docker eu posso instalar numa máquina e posso começar a criar meus containers de Node-RED, de Grafana, de banco de dados, e entender um pouquinho melhor esse mundo. Legal, obrigado pelo conselho. Bom, pessoal, primeiramente gostaria de agradecer ao João por disponibilizar um pouco do seu tempo para compartilhar do seu conhecimento com a comunidade. Eu gostaria que nossa comunidade acessasse o nosso site da ISA, saber sobre os treinamentos que temos. Café com Automação tem muito conteúdo free lá. Sigam a gente nos nossos canais, LinkedIn, Instagram, Facebook. E, bom, é isso. E eu gostaria que o João também fizesse suas considerações finais aí pra gente. Tá bom, João? Excelente. César, só tenho a agradecer a você, a Isa. Eu acho que esse tipo de bate-papo enriquece e fortalece a área técnica, né? Então, justamente como você disse, a própria ISA fornece vários treinamentos, disponibiliza conteúdo de forma gratuita. Então, nós como profissionais precisamos cada vez mais fazer esse tipo
de evento ou eventos virtuais, quando retomar a normalidade, eventos presenciais também, que dessa forma a gente vai construir profissionais melhores, um país melhor. E eu só tenho a agradecer aí a Isa e a você pela oportunidade. Mais uma vez agradeço, João, e até mais, hein? Muito obrigado mais uma vez e agradeço a audiência de todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais.